Olá, meus amados queridos irmãos, você que me acompanha aí pelo canal e você que se deparou aqui com este vídeo, que você possa ser edificado no nome do Senhor Jesus. Ative o sininho aí, se inscreva e dá um joinha aí para estar ajudando a divulgar. E você que gostar desse conteúdo, você possa estar ajudando aí a divulgar com os seus irmãos de igreja, com as pessoas seus parentes, amigos, para que possa estar no nome do Senhor, vem crescer aqui a palavra do Senhor e os estudos relacionados à palavra do Senhor. Irmãos, hoje nós vamos entender um pouco a respeito de Romanos 9. Este capítulo que, confesso aos irmãos, chegava a me dar pânico às vezes, chegava a me dar calafrios. Ler Romanos 9 sem um entendimento correto acerca da palavra de Deus. E eu ficava também um pouco meio confuso, porque este capítulo Romanos 9, ele é muito disputado e muito debatido entre arminianos e calvinistas. E eu confesso que eu não achava muito êxito nos dois conteúdos. Então, foi um estudo que eu descobri, que é um estudo muito antigo e ficou para trás, que se chama Duas Casas de Israel, e esse estudo entende muito bem a respeito deste vídeo. Nós temos aqui, igual no vídeo anterior, a história do Antigo Testamento, a história que a queda do homem, a chamada de Abraão, o êxodo, aqui a conquista da terra, o período de juízo, o período dos reis, e aqui temos a divisão aqui dos reinos, que foi 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul. E quando nós vamos ler lá Romanos 9, nós temos que entender essa introdução aqui, primeiramente, que Paulo fala, que fala assim, que são israelitas dos quais é da adoção de filhos, ou seja, Romanos 9 fala da adoção dos filhos. Que adoção é essa? Nós vamos ver mais para frente. E a glória, as alianças e a lei e o culto e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, irmãos. Deus bendito eternamente. Amém. Essa é uma introdução que Paulo dá. Depois nós vamos ver aqui Paulo falando acerca que já estava escrito desde a fundação do mundo que o povo gentil seria salvo. Irmão Marcelo, aí está falando de uma predestinação individual. Uma salvação individual. Eu, como indivíduo, irmão Marcelo, sou predestinado. E alguns, como indivíduo, não é predestinado. É assim que uma doutrina, depois da reforma, ela diz. Só que o que acontece? Só que quando fala de Esaú e Jacó, quando está falando aqui de povo, que fala assim, porque não tendo eles nascido, nem tendo feito mal, para o propósito de Deus, segundo ficasse firme por causa das obras, mas por aquele que o chama. Aqui não somente esse, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Aqui está falando que em Isaque será chamada a tua descendência, e isto não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa. Aí fala aqui, como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Então aqui está falando de uma predestinação de Jacó e Esaú. Mas será que quando Paulo citou esse exemplo de Jacó e Esaú, ele citou do indivíduo Jacó e do indivíduo Esaú, ou será que ele citou de um povo? Falando que o povo, aqui lá no início, porque a adoção de filhos de um povo, irmãos. E Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos. Por quê? Porque Paulo ele era chamado apóstolo dos gentios. Irmão Marcelo, esse Esaú e Jacó aqui
você não está me convencendo não, porque aqui está falando que amei Jacó e odiei a Esaú, como pode estar falando de dois povos? Muito simples, irmãos, vamos lá em Gênesis. Vamos lá em Gênesis. Olha aqui, fala aqui, ó. E os filhos lutavam dentro dela, então disse, se assim é, por que eu sou assim? Rebeca está falando. Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. E foi perguntar ao Senhor. Aqui, e o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que outro povo, e o maior servirá o menor. Olha aqui, quando Paulo está falando lá em Romanos 9, ele está falando um exemplo de povo. Por quê? Porque se nós formos olhar lá em Atos capítulo 15, fala que quando Paulo foi chamado, ele ficou 14 anos meio perdido, meio lá na terra dele fazendo tenda. Quando ele foi chamado de volta, ele chegou com uma coisa nova, que era difícil para algum israelita engolir goela abaixo, que os gentios eram herdeiros da promessa segundo Cristo. Era difícil para um israelita entender isso, para um judeu, na verdade, entender isso. Aí, nós vamos aqui mais para frente, aí fala assim, ó, e que Deus e tal, aqui, ó. Aí, os irmãos há de convir comigo, olha aqui, ó. Olha só como Paulo, eu fiz esse desenho aqui há um tempos atrás, olha só como Paulo, ele embasou todas as suas cartas e todos os seus comentários. Paulo ele não criou nada novo dele, Paulo ele não fez nada novo, Paulo não trouxe nenhuma doutrina nova. Se você for pegar, eu vou colocar na descrição aí o vídeo anterior de Efésios 2, você vai ver que Efésios 2, ele está totalmente baseado em Ezequiel 37, em Oséias 1 e Jeremias 18, o Antigo Testamento inteiro e também escatologia, a doutrina dos fins dos tempos. E aqui, quando Paulo está falando aqui, ó, até o verso 25, desde lá, quando ele começou a explicar aqui, ó, primeiro ele fez a introdução, falando o qual é sobre todos, ou seja, sobre os 2 povos. Efésios 2 fala que ele juntou 2 povos em um só, ou seja, gentios e judeus agora congregam em Cristo, é a igreja, é Israel de Deus. Aí ele fala que ele vai confirmar isso em Romanos 11. Aí ele explica isso aqui sobre povo. Aí ele fala aqui, ó, cita Jacó e Esaú como povo. Nós vimos lá, ó, 2 nações há no seu ventre. Do que essas 2 nações? Esaú e Jacó. Aí beleza. Aí agora lá no 25. Olha o que Paulo fala para comprovar. Ele cita Oséias, ele cita Isaías e ele cita, como disse antes, Isaías. Será que as cartas dele eram embasadas no Antigo Testamento? Então, para nós entender Romanos 9, nós temos que ir igual Paulo no Antigo Testamento e não ficar igual às vezes arminianos e calvinistas, só nessa pontinha do iceberg aqui, ó. Pegando um textinho ali, outro textinho aqui. Porque o textinho lá fala tal. Não, vamos lá para o Antigo Testamento. Vamos entender Oséias. Aí se nós for entender Oséias, aí isso fica maravilhoso. Aqui Oséias. Aí no versículo 2, assim que Yahvé começou, eu coloquei aqui na versão King James, porque ela traz algumas coisas do Antigo Testamento mais bem explicada. Assim como o Senhor começou a falar por intermédio, essa palavra aqui é Senhor, intermédio de Oséias, lhe ordenou. Aí os irmãos sabem a história, vai e toma uma mulher que se entrega à prostituição, parará, vai, pega uma prostituta, assim. Então ele obedeceu, foi, se casou com Gomer, casou com essa mulher, Gomer, filha de Blaim e tal. Aí, os filhos de Oséias é quem explica todo o Antigo Testamento, o Romanos 9. E se você for parar para ver aqui, ó,
como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era minha amada. Isso aqui, irmãos, ó, tá entre aspas. Por quê? Porque isso aqui foi tirado da onde nós vai ler lá. Aí aqui. Em seguida, Yahvé ordenou a Oséias, cujo nome significa salvação: põe em teu filho o nome de Israel, Jezreel, que significa isso aqui, irmãos, ó. Deus espalha a nação. Porquanto em pouco tempo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino do norte. Darei fim ao reino do norte, isto é, Israel, que é chamado Casa de Israel. Aí se nós formos lá para o mapa aqui, nós vamos ver que aqui, ó, o reino do norte. Aí falou assim, ó, você vai lá e diz Jezreel, que significa, ó lá, você põe que Deus espalha. Aí, o que significa esse Deus espalha? Porquanto castigarei a dinastia de Jejaú por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino do norte. Mas darei fim como? Deus espalha a nação. O que aconteceu lá no Antigo Testamento, irmãos? O que aconteceu lá no Antigo Testamento? Deus espalhou aqui, ó. Espalhou. Que em outras traduções, ou significando semear. Semear no grego, no aramaico lá, significa a mesma coisa que plantar ou espalhar. Aí depois continua Oséias, irmãos. Oséias, nós está estudando aqui o que Paulo falou em Romanos 9. Não estou inventando nada, olha lá Romanos 9, lá 25, ó. Como também diz Oséias, eu estou estudando Oséias para nós entender Romanos 9. Aqui. E quebrarei o arco de Israel daquele dia no vale de Jezreel. Quebrarei o arco, o que significa, irmãos? Ó, o que significa? Ó, cortarei. Ela vai ser cortada. E vai ficar só o remanescente. Só Judá e Benjamim. E aí, o que acontece? Aí vamos continuar lendo Oséias. E sucederá que no lugar em que foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos dos Deus vivo. Olha só, meu amado. Olha só. Não, aqui eu abri Romanos. Vamos lá em Oséias. Lá em Romanos fala, né? Oséias também disse. Aí vamos continuar. E quebrarei o arco. Beleza. Gomer, cujo nome significa completa, engravidou novamente. Teve outro filho. E o Senhor ordenou a Oséias, dá à menina o nome de Loruama, que significa não amada. Se você vê alguém aí igual um crente colocar o nome de Loruana, é porque significa não amada. Esse significado está errado. Pois não mais mostrarei compaixão e favor com Israel a ponto de conceder perdão. Só que ele chamou aqui que Israel é o reino do norte e Judá o reino do sul. Então acontece, ele não vai conceder mais perdão, não vai amar mais aquele povo. Quem? Aquelas 10 tribos aqui, ó. Ele não vai amar mais. Ele não vai amar mais. Aí, contudo, tratarei com amor a casa de Judá. Ou seja, o que é tratar com amor, irmãos? Ele vai preservar a casa de Judá. Ele vai preservar a casa de Judá, entendeu? Mas ele não vai ter amor mais com as duas tribos lá. Contudo, tratarei com amor a casa de Judá, o reino do sul, e a salvareis por Senhor meu Deus. Eis que, essa palavra aqui é Senhor, eis que te darei vitória, não pelo arco, pela espada ou por intermédio das guerras, tampouco pelo poder de cavalos e cavaleiros. Depois de haver desramado sua filha Loruama, Gomer teve outro filho. Ó, outro filho, irmãos. Então, o Senhor ordenou, dê-lhe o nome de Loami, que significa não é meu povo. Porquanto não sois meu povo, tampouco vos sou seu Deus. Lá, irmãos, em Jeremias capítulo 3, lá fala que Deus deu carta de divórcio. O que é carta de divórcio? Quando você dá uma carta de divórcio, não é mais minha mulher, não sou seu marido e tal. Então, não é mais meu povo,
não é mais, não amo mais, não é minha mulher. Lá em Jeremias 3 fala que deu carta de divórcio para essas aí. Apesar de tudo, os israelitas, quem é israelita, irmãos? O reino do norte. Israel aqui, ó, o reino do norte. Contudo, aquele reino do norte serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar que eles dizia, aqui ó, que Paulo falou lá em Romanos 9, não sois meu povo, eles passarão a se chamar filhos do Deus vivo. Irmãos, tudo isso por quê? Aqui ó, Romanos 9, como também diz Osés, tudo que você lê em Romanos 9 está baseado nessa história. Por quê? Porque o povo de Israel e até Pedro lá, Paulo repreendeu Pedro veemente, outros, irmãos, eles ainda eram exclusivistas. Eles não entenderam a cruz de Cristo. Eles não entenderam que a cruz de Cristo aqui no Novo Testamento, ó, pegou essas 10 tribos, aqui ó, pegou essas 10 tribos, e aí Judá também foi junto, e lá com a cruz de Cristo, aqui ó, se uniu, irmãos, se uniu aqui a cruz de Cristo, agora são só. Aí Paulo tem que fazer uma defesa inteira. Paulo tem que fazer uma defesa inteira e explicando Oséias, explicando Isaías, mas principalmente aqui Oséias. Aí se você interpretar Romanos 9 sem entender isso aqui, irmãos, você está fadado ao erro. Aí você está fadado a ler e entender que é uma predestinação e uma salvação como indivíduo. E Paulo toda a vida está tratando como povos, falando que agora esse povo aqui, ó, que lá em Oséias aqui, ó, tá falando de quem isso aqui, irmãos, ó? Lá em Oséias, tá falando, ainda serão como a areia da praia, que não se pode contar. Ou seja, Deus plantou na terra, Deus espalhou, mas assim também vai cumprir. E o capítulo 11 ele fala como? Sendo assim, o povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos como uma só nação. Efésios capítulo 2. E constituirão sobre si um líder. Em outras versões, um só cabeça. Efésios capítulo 1. E se erguerão da terra como todo vigor, pois será grande o dia de Jezreel. Deus espalha a semente. Ou seja, Deus espalhou essa semente lá no Antigo Testamento. Como? Ele dividiu. E aqui dividiu, ele espalhou, ele semeou. Ele falou, ó, você não sou mais seu Deus, vocês não é mais meu povo. E esse povo aqui, o que ele fez? Ele se misturou com os gentios. Ele se misturou com os gentios. Ele se tornou povo misturado com os gentios. Povo samaritano, povo cananeu, se misturou, irmãos. Mas aqui, ó, o dia que lá está falando em Efésios 11, esse dia chegar onde? Que Judá e Israel seriam um só povo. E lá em Romanos 9, Paulo está falando para quem? Está falando para o povo judeu. Está falando, ó, vocês não entenderam ainda. Que Cristo, segundo a sua carne na cruz, é sobre todos. Ou seja, já adotou como filho os gentios. E este foi o plano maravilhoso. Esse foi o plano de predestinação que Deus arquitetou para que os gentios agora fossem enxertados e contados como povo. E nunca Paulo falou como um indivíduo pessoal. Então que você possa ser abençoado, dá o joinha, divulga aí, que eu vou trazendo muitos vídeos aqui no nome do Senhor.